Professor Sampaio, a palavra então é sua. Estimado professor Marco Aurélio, está me ouvindo? Meu microfone está aberto? Muito bem. Muito bem. Estamos te ouvindo e já bem. está vendo um slide aí na Já tela? estamos vendo. Só não está em Então, modo... a primeira coisa Isso. Marquinhos Sampaio, acho que está se manifestando aí, reconhecer a voz. Então, as primeiras palavras minhas vão ser de agradecimento a essa apresentação tão gentil e tão exagerada do professor Marco Aurélio. Na realidade, eu não sou grande conhecedor de vinho, eu tive a sorte de nascer numa família onde meu bisavô criou, em 1874, uma quinta no Douro Superior, e desde então essa quinta produz vinho, azeite, cortiça. No início da minha infância e pré-adolescência, eu convivi bastante com vinho, com vinhos que vinham de lá. Depois, acho que entrando para a medicina, a gente, assim, adulto jovem, né, 18, 20 anos, não dá muita importância para isso, especialmente naquela época. Então, a gente sai muito mais para tomar um chopp, né, Marco, do que com vinho, mesmo sabendo que minha família produzia vinho. O vinho em Portugal era produzido, principalmente o vinho do Porto. O vinho tinto de mesa não era um vinho de alta qualidade. E aí, como o professor Marco Aurélio falou, essa qualidade dos vinhos, pelo menos para nós, ela começou a ficar maior na década de 90, e também Portugal começou a crescer muito nessa época. E aí os vinhos começaram a melhorar lá em Portugal, de tal maneira que no ano 98, diria que 95 em diante, nós já tínhamos vinho de alto gabarito em Portugal, vinhos de mesa. O vinho do Porto, Portugal sempre foi o número 1 do mundo. Essa ideia de falar sobre noções básicas sobre vinho para essa querida turma do primeiro ano, que eu já estou ficando até viciado em dar aula para eles, porque acho que em uma semana já dei 3 aulas, já estou começando a ficar viciado em dar aula para o primeiro ano médico. Mas isso surgiu também de alguns assuntos que a gente discute. Eu já dei aulas mais aprofundadas sobre isso em diversos momentos, mas hoje eu preparei uma coisa relativamente simples, uma noção básica mesmo. E isso vem de encontro porque eu gostaria que, no próximo momento, o Diogo e a Bianca apresentem, numa reunião desse tipo, alguns trabalhos realizados na nossa unidade de pesquisa orogenital com substâncias antioxidantes presentes no vinho. Então, isso aqui vai ser uma atividade extra, mas que espero que seja agradável, espero que anime vocês. Eu vi naquela enquete que a maioria não tem hábito de tomar vinho, o que é normal na idade de vocês. Eu tive filho muito tarde. Meu primeiro filho nasceu, eu tinha 44 anos, então meus filhos hoje são estudantes universitários e eles têm hábito de tomar vinho por minha causa, né? Senão eles estariam tomando outros drinks. Então, vamos falar para essa turma sobre noções básicas sobre vinho. A primeira coisa é definir o que é vinho, mas eu gostaria de colocar aqui um parágrafo, uma frase do Hipócrates, que foi talvez considerado o pai da medicina. Não foi o pioneiro, mas hoje a gente pode dizer que foi o pai da medicina. Foi quem sistematizou os preceitos médicos. Ele nasceu na ilha de Kos, na Grécia, e viveu por 90 anos. E Hipócrates dizia que o vinho é uma bebida excelente para o homem no sentido de ser humano, tanto sadio como doente, desde que usado adequadamente, de maneira moderada e conforme seu temperamento. Então, já 400 e tantos anos antes de Cristo, o pai da medicina já recomendava o vinho. Uma outra frase interessante que eu gostaria de partilhar com vocês é uma frase de um filósofo, Caio Plínio II, em que ele diz, em latim, essa frase, que in vino veritas, no vinho está a verdade. Com isso, os romanos antigos queriam dizer que quando as pessoas estão sob efeito do vinho, efeito de álcool, elas perdem a vergonha e fazem com que as verdades sejam reveladas. Por isso tem muita gente que não gosta de beber, ou pelo menos só bebe entre amigos íntimos.
que é o meu caso. Eu só bebo entre amigos íntimos porque eu sei que o que falar vai ficar ali. Então, o vinho realmente libera as emoções. O vinho é genericamente uma bebida alcoólica produzida por fermentação do suco da uva. Na União Europeia, isso é descrito legalmente como o produto obtido exclusivamente por fermentação parcial ou total de uvas frescas, inteiras ou esmagadas ou mosto. A composição química das uvas permite que ela fermente sem que seja adicionado nenhum açúcar. Então, a fermentação da uva é feita por leveduras. As leveduras consomem o açúcar presente na uva e transformam em álcool. Então, o processo básico a gente pode dizer que é fermentação alcoólica e não dependente de oxigênio. Quando a gente tem um mosto inicial do vinho, quer dizer, se coloca uma quantidade grande de uvas num tonel, nesse mosto inicial tem uma quantidade grande de leveduras. E essas leveduras, na produção do vinho, pode-se usar leveduras nativas, são aquelas que estão na casca do vinho, na árvore, nos engaços, ou pode usar leveduras selecionadas. Leveduras selecionadas a gente vai no mercado de vinhos e compra. Então, a levedura selecionada você pode controlar muito bem a produção do vinho, as leveduras nativas elas são um pouco fora de controle. Entretanto, os puristas, como nós lá na nossa família, a gente acredita que elas produzem sabores mais complexos, a gente só usa a levedura nativa e o processo lá é biológico e biodinâmico. Então, mais para frente, a gente pode ter oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui estão algumas leveduras selecionadas, os vinhos produzidos em grande proporção, esses vinhos que geralmente a gente compra no mercado, vinhos que são produzidos em grande quantidade, eles usam as leveduras selecionadas tanto para o vinho branco quanto para o vinho tinto. E, com isso, eles têm um controle de produção e podem fazer produção em grande escala. Esse sujeito, Nicolas Joly, ele é considerado o guru da biodinâmica. E ele diz que você pode obter qualquer coisa com as leveduras selecionadas, as leveduras que a gente... Entretanto, ele considera que isso apaga o caráter local e a variação da safra. Então, os vinhos produzidos em grande quantidade, os puristas acham que todos têm um gosto semelhante e não dão grande surpresa. O bonito do vinho é a surpresa, na minha opinião. Apesar de existirem outros frutos que também podem ser fermentados, como a maçã, que produz a cidra, o pêssego, que pode ser um vinho de pêssego, o abacaxi, ou mesmo o arroz, que fermentado produz o saquê. Mas, legalmente, o que a gente pode chamar de vinho, especialmente na União Europeia, é o produto fermentado de uvas. Então, só isso pode ser chamado de uva. E as uvas próprias para o vinho, elas são chamadas, em latim, de vitis vinifera. São uvas que têm pele grossa, bagos pequenos e doces e contêm sementes ou grainhas. Então, essas uvas que a gente gosta de comer em casa, gosta de comer na mesa, que a gente compra no supermercado, essas uvas não produzem vinho. Essas uvas têm caroço. A minha filha, por exemplo, gosta de pedir para eu comprar uva sem caroço. Essa uva jamais pode produzir vinho. Mas uma uva vitivinífera você pode produzir vinho até em casa. E é extremamente comum, algumas comunidades pelos Estados Unidos, pela Europa, eles fazem o próprio vinho. Por exemplo, você pega um italiano num subúrbio em Nova York, ele faz o vinho dele em casa. Ele compra a uva vitivinífera no mercado e faz em casa. Eu já tive a oportunidade de tomar esses vinhos. Eles lembram muito um suco de uva, mas são interessantes e frescos. Então, a origem do vinho é outro assunto que é interessante comentar com vocês. Do ponto de vista histórico, se considera que é quase impossível determinar a origem do vinho, pois o vinho apareceu antes da escrita. E os enólogos, muitos, acham que essa bebida surgiu por acaso, que é também a minha crença. Provavelmente alguém deixou um punhado de vinho lá jogado em algum canto, ficou esquecido no recipiente, ela sofreu posteriormente os efeitos da fermentação e alguém, em um dado momento, resolveu provar isso. Então, muitas coisas foram
produzidas por acaso na história da humanidade. Alguém provou aquilo, não devia ser muito bom, mas deve ter ficado com alguns efeitos inebriantes e o indivíduo gostou, né? Se usa várias substâncias inebriantes, provavelmente aqui o indivíduo ficou mais animado e falou, poxa, ali produziu alguma coisa interessante. E começou a sistematizar isso. A origem do vinho se tem quase como consenso que ele começou na Geórgia, que é um país da Europa Oriental que faz fronteira com a Rússia e alguns países daquela região. E na Geórgia foram encontradas grainhas ou pequenas sementes que são datadas entre 8.000 e 5.000 anos antes de Cristo. Caramba! Geórgia, já foram feitas diversas descobertas arqueológicas. A Universidade de Toronto patrocinou pesquisas muito importantes lá na Universidade de Toronto, no Canadá, e encontrou resíduos de vinho já sistematicamente produzido em vasos de cerâmica e até em lagares e datados do Neolítico, de 6.000 anos antes de Cristo. Então, na Geórgia já se produzia vinho sistematicamente, quando os povos nômades começaram a ser sedentários. E lá, então, a Geórgia se considera o berço do vinho e até hoje eles produzem um vinho que, aliás, eu tenho um para tomar com o professor Marco Aurélio, que já está lá na nossa adega de bebida quando a gente vai jantar, que é um vinho de talha, original da Geórgia. Então, lá eles pegavam uma talha, abriam um buraco grande, a talha ou ânfora, né? Abriam um buraco grande na terra, enterrava essa ânfora, lá eles colocavam as cascas, as uvas, e isso ia sofrendo uma fermentação, eles fechavam isso com argila, colocavam terra em cima e deixavam vários meses. Então, esse vinho fermentava, as cascas iam caindo e os sedimentos, e lá em cima ficava o vinho. Então, assim era produzido o vinho há muitos e muitos anos, e hoje ainda isso voltou um pouco à moda recentemente. Isso se produz no Alentejo, em Portugal, e se produz na Geórgia, se produz até no Chile, que é o vinho de talha, onde se enterra ainda essas ânforas e depois deixa ele fermentar. Ele tem um pouco de gosto de barro, mas é interessante tomar. Não é um vinho muito especial, mas é um vinho interessante. Os egípcios foram os primeiros que registraram em pinturas e documentos os vinhos, já entre 3.000 e 1.000 a.C. Depois vieram os gregos. Os gregos têm um vinho muito especial chamado vinho de reticina, que eu tive a oportunidade de tomar na Grécia e também no Brasil, mas não é um vinho que eu acho muito interessante. Eles colocavam resina dentro do vinho para preservação. Depois apareceram os romanos, já bastante recente. Então, quando a gente fala em romano produzindo vinho, é uma coisa muito recente. Em princípio, a gente pensa que os romanos produziam vinho há muitos anos. E eles usavam também o vinho e as plantações das videiras para determinar seus territórios, para marcar território. E lá também apareceram as primeiras divindades, junto com a Grécia, dedicada ao vinho. Então, aqui é uma imagem, está no Museu do Prado, em Madrid, e é o Dionísio na mitologia grega e o Baco na mitologia romana. Então, aqui segurando um cacho de uva dedicado ao vinho. Então, junto com os romanos, que foram conquistadores, os vinhos chegaram à Grã-Bretanha, Germânia e, por fim, a Gália. E a Gália que vem a ser a França. Então, a gente pode dizer que a França, que é tão famosa pela produção de vinho, produz vinho há relativamente pouco tempo, quando a gente for pensar na Geórgia, que produz vinho sistematicamente há 8 a 10 mil anos. Uma coisa interessante que eu queria também repartir com nossos alunos do primeiro ano são as variedades de uva para a produção de vinhos. Isso é uma coisa que sempre me impressiona, porque existem cerca de 5.000 variedades de uvas viníferas. De tal maneira que eu considero que quem acha que é entendedor de vinho, na realidade, não conhece nada. Porque se existem 5.000 variedades que podem produzir vinho, como alguém pode achar que entende de vinho? Principalmente que cada variedade dessas vai produzir um vinho diferente, dependendo da região em que ele está, dependendo do local
em que está. Então, um Cabernet Sauvignon plantado no Chile, num terroir, quer dizer, num terreno com as suas características climáticas de solo, etc., vai dar um tipo de vinho. Cabernet Sauvignon plantado em Bordeaux vai dar outro tipo de vinho. Cabernet Sauvignon, que pode ser plantado também em Portugal, embora os portugueses não gostem muito dessa nomenclatura, nem dessas coisas de francês, Cabernet Sauvignon dá um vinho com outro sabor. Então, na realidade, eu acho muito difícil alguém dizer que entende de vinho. Quando alguém fala, sou entendedor de vinho, eu posso cheirar um copo e abrir uma garrafa, eu digo qual é a uva, eu me calo e não falo mais nada. As principais uvas tintas e as mais plantadas são Cabernet Sauvignon, que é uma uva encorpada, Merlot, Malbec, Carmener, Syrah e Pinot Noir. E as uvas brancas, a Chardonnay, Sauvignon Blanc e Riesling. Então, tem 5.000 variedades. Interessante saber que os países que têm mais variedade de uva são, em primeiro lugar, a Itália. A Itália tem 350 castas nativas e, em segundo lugar, Portugal, que é um país muito pequeno, do tamanho de Sergipe, tem 285 castas nativas. E esses dois países estão muito na frente da França em quantidade de castas e de variação de sabores. As uvas mais plantadas no mundo para produzir os vinhos que nós tomamos, os vinhos de mesa, são as uvas Cabernet Sauvignon e a Merlot. Produção e consumo de vinho, eu também acho que é um dado interessante que eu quis trazer para vocês. O último dado que eu consegui acesso foi que em 2007 foram produzidos 25 bilhões de litros de vinho no mundo. Então, é um business, né? Um grande negócio o vinho, um negócio que multiplicou nos últimos 20 anos muito, cresceu enormemente, e a gente pode hoje falar para vocês que a produção mundial de vinho é dominada por 4 países que produzem mais de metade do vinho de todo o mundo, que é a Itália, a França, a Espanha e os Estados Unidos. Os Estados Unidos é grande produtor de vinho e também produz vinhos de alta qualidade, são vinhos caros, o vinho americano é um vinho caro, mas é de alta qualidade e o americano gosta de tomar bom vinho. A produção e consumo ainda, um dado interessante é que Portugal é o país com o maior consumo de vinho per capita do mundo. Embora seja um país muito pequenininho, ele tem uma variedade enorme de vinho, de uvas viníferas e consome muito. Cada habitante de Portugal consome 54 litros por ano. Se a gente considerar os que bebem pouco, as mulheres que bebem menos, etc., a gente vê que o português bebe mesmo. Em segundo lugar, vem a França com 51 litros por habitante. Em terceiro, a Itália. Obviamente, eu esperava encontrar a Itália aqui, mas o que chama a atenção é que a Suíça toma 40 litros. O suíço toma 40 litros de vinho por ano. E o austríaco, 32 litros. Se vocês verificam que aqui não apareceu a Espanha, que é um grande produtor. Então, a uva mais comum, já falei que é a Cabernet Sauvignon, é a uva dos grandes vinhos, dos grandes chateaus, dos Grand Cru Classé, são aqueles vinhos Mouton Rothschild, Chateau Margaux, Chateau Cheval Blanc, e provavelmente é a uva mais conhecida, é uma uva bastante encorpada e é uma uva com origem francesa. Temos também ainda bastante produzida na França a uva Merlot, é responsável por fazer vinhos bastante encorpados também, mas eles são fáceis de beber e são vinhos é a uva que produz vinhos também de grande gabarito, como o Pétri, que é um dos vinhos mais caros do mundo, produzido na França, e os grandes toscanos produzidos na Itália, como Macedo, Sassicaia, Ornellaia, que são vinhos hoje aqui no Brasil que estão custando 4, 5, 6 mil reais uma garrafa. Eu tive a felicidade de já tomar todos os vinhos caros do mundo, em função de uma amizade com pessoas bastante abastadas, um médico bastante rico, o outro um banqueiro, amante de vinho, foi meu cliente, depois se tornou meu amigo, e eles gostam de tomar vinhos caríssimos, me oferecem e eu gosto. Agora, eu jamais pago caro por uma garrafa de vinho. A uva da Argentina, classicamente a uva Malbec, é uma uva fácil de tomar. Ela começou com origem francesa, mas foi a uva que melhor se adaptou
Na Argentina é uma uva muito boa para acompanhar carnes, é uma uva versátil, você tem vinhos desde os mais simples ao mais sofisticados com essa uva e todos fáceis de beber. Depois nós temos a uva Pinot Noir, é uma uva também de origem francesa, mas que é uma uva da Borgonha, é a uva clássica da Borgonha, e é uma uva que também se adaptou muito bem no Chile e na Argentina. Ela produz vinhos leves e delicados. Se costuma dizer que a uva Pinot Noir é a uva que as mulheres mais gostam, mais se adaptam em geral, e a uva do famoso vinho Romanée Conti, que é o vinho mais caro do mundo, e do vinho La Romanée, que é muito próximo do Romanée Conti, e talvez mais raro que o Romanée Conti. O vinho La Romanée é a menor vinícola do mundo produzindo vinho Pinot Noir de alto gabarito. É uma vinícola que tem 1 hectare. 1 hectare são 10 mil metros quadrados, então realmente é uma produção muito limitada. Em um momento da minha vida, eu ganhei uma caixa desse vinho porque prestei um favor muito grande à esposa de um banqueiro que tinha um tumor em rim único e estava desenganada, e nós conseguimos resolver o problema dela. Ele me deu uma caixa de La Romanée, mandou entregar na minha casa, eu não conhecia bem o vinho, fui estudar, e na época a caixa de vinho que ele me deu custava mais caro do que aquele carro que concorre com o Honda Civic, o Toyota Corolla. Essa caixa de vinho custava mais cara que um Toyota Corolla. Obviamente, eu preferia ter ganho um Toyota Corolla, mas tive a oportunidade de já tomar 3 garrafas, ainda tenho 3. A Tempranillo é uma cepa não francesa, talvez a principal uva da Espanha. Ela aparece também em Portugal, que ela chama Tinta Roriz ou Aragonês. Tinta Roriz no Douro, Aragonês no Alentejo. Na Itália ela chama Negreto, nos Estados Unidos chama Valdepenhas. É uma uva tipicamente espanhola, mas se usa muito também em Portugal. Ela produz o famoso vinho Vega Sicília, que é o vinho mais caro da Espanha, produz o vinho Barca Velha, que é o vinho mais caro de Portugal, e produz o vinho Peramanca, que talvez seja o segundo ou terceiro vinho mais caro de Portugal. Existe no Uruguai uma uva especial chamada uva Taná. Ela tem origem na França, mas ela foi a uva que melhor se adaptou no Uruguai. Então, se vocês quiserem tomar um vinho uruguaio, ou estiver num restaurante e tiver um Uruguai Taná por bom preço, vocês podem pedir, porque nunca é uma uva que acompanha bem churrasco e carne. A Sangiovese é uma uva típica da Itália, é uma uva que produz os famosos Brunelos, é uma uva da Toscana, e eu pessoalmente acho uma uva muito leve e não é a minha preferência, os Brunelos, embora quando eu ganho, quando me convidam para tomar Brunello, eu vou muito feliz, mas eu não compro. A minha preferida, obviamente, por questões natais e por questões familiares, é a Touriga Nacional, que é a principal uva de Portugal e que produz os principais vinhos portugueses. A produção da Touriga Nacional rende pouco, os bagos são bem pequenos, e a produção é de apenas 1 a 1,5 quilo por cada vinha. Então, é uma uva que não rende muito. Nas uvas brancas, a principal é a Chardonnay, talvez a mais usada, originária na França. Muitos chamam ela da rainha da uva branca, porque tem um aroma bastante marcado. Temos também o Sauvignon Blanc, que é outra uva branca clássica, de origem francesa, e é uma opção ao Cabernet Sauvignon ou ao Chardonnay. Dizem que tem um sabor adocicado de maracujá, manga e melão. Realmente eu não gosto de nenhuma das duas. Vinho branco, para mim, é vinho português com uvas nativas. Temos a uva, talvez a branca mais famosa na Itália, que é o Prosecco, virou até sinônimo de bebida, né? Prosecco é um tipo de espumante que se produz na Itália, mas, na verdade, Prosecco é o nome da uva. Falar um pouquinho com vocês sobre os tipos de vinho.
Basicamente, nós podemos dizer que existem 5 tipos de vinho: os vinhos tintos, branco, rosé, espumante e fortificado. Existe ainda em Portugal, é um vinho específico de lá, isso merece uma aula separada, que é o vinho verde. É um vinho que só existe em Portugal, tem uma acentuada acidez e ele pode ser branco ou pode ser tinto. É um vinho muito especial e que eu pessoalmente gosto muito. Então, os vinhos tintos, ele tem a coloração de vinho, né? Até a gente chama cor vinho. Eles são através de uvas tintas ou de uvas tintureiras, que além da casca possui também a polpa com pigmentos. Os vinhos brancos podem ser obtidos através de uvas brancas, que nós vimos, ou de uvas tintas, desde que a gente não deixe ficar em contato com a casca. Então, a gente pode ter vinho branco obtido com uva tinta. E os vinhos rosé são os vinhos que podem ser feitos deixando a polpa pouco tempo em contato com a casca. Quando ele começa a ficar rosado, a gente tira as cascas, ou então tem gente que mistura vinho branco com vinho tinto para fazer vinho rosé. O espumante é um vinho especial, em que passa por uma segunda fermentação alcoólica e que isso cria bastante gás na garrafa. Elas têm que ser garrafas reforçadas, porque podem estourar. Eu, novamente, aqui lembro uma viagem que eu fiz com o professor Marco Aurélio, que ele me levou em Épernay, Champagne, para a gente visitar a Cave Dom Perignon, Cave Moët Chandon, e já se vão muitos anos. Os vinhos fortificados são os vinhos cuja fermentação alcoólica é interrompida quando se coloca aguardente. Então, quando o vinho está sofrendo a fermentação, se a gente jogar aguardente com 70% de álcool, ele mata as leveduras para a fermentação, então o vinho fica mais doce, porque existe maior concentração de açúcar, e fica com teor alcoólico maior, porque nós botamos 70% de álcool em volume. Então, em geral, o teor alcoólico dos vinhos fortificados está entre 19% e 22% em volume, enquanto no vinho tinto leve está entre 12% e 14%. Os mais famosos vinhos fortificados são os vinhos do Porto, de Portugal, que foi uma coisa produzida pelos portugueses, mas que os ingleses adoraram, e hoje quase todas as vinícolas de vinho do Porto em Portugal têm nomes ingleses, né? A Graham's, a Cockburns e por aí vai. Temos também vinho fortificado, que é o vinho da Madeira, feito na Ilha da Madeira, em Portugal. É relativamente semelhante ao vinho do Porto. Temos o Xerez na Espanha e o Marsala na Sicília. São vinhos que levam aguardente na sua produção e ficam adocicados. A classificação dos vinhos também a gente pode fazer quanto ao teor de açúcar. Um vinho seco tem entre 0 e 4 gramas de açúcar por litro, o vinho meio seco de 4,1 a 25, e o vinho suave, que é talvez o Dom Bosco, professor Marco Aurélio, que vai de 25 a 80 gramas por litro. Então, normalmente, o bom bebedor de vinho gosta do vinho seco. Quanto à variedade da uva, um vinho pode ser varietal quando ele é produzido só por um tipo de uva. Então, só Cabernet Sauvignon, só Merlot, ou só Sangiovese, só Touriga Nacional. Ou, pelo menos, ele tem mais que 90% de uma uva. E o vinho que a gente chama assemblage, corte ou blend, mistura, significa com 2 ou mais tipos de uva para criar um vinho especial. Então, é mais fácil você fazer um bom vinho misturando várias uvas, porque o enólogo pode ir misturando até falar, agora ficou um vinho saboroso, vamos fazer 30% de Petit Verdot, 30% de Malbec, 40% Cabernet Sauvignon, vamos embora, e esse vinho vai ficar gostoso. O mais difícil é fazer um vinho varietal, porque você com uma uva só tem menos massa de manobra. Falar um pouquinho da vindima, né? A qualidade da uva vai ter grande influência sobre o sabor e a qualidade do vinho. Então, a vindima tem que ser realizada no tempo certo, a colheita da uva, ela depende das intempéries, de chuva, de calor, então a gente nunca sabe quando o vinho vai ser bom ou não. A agricultura é um verdadeiro mistério, você não sabe qual vai ser a safra ótima. Por exemplo, esse ano nós não sabemos, né? Todos os países entraram em quarentena, tivemos pouca oportunidade de mexer com a vinha.
Mas a última notícia que eu tive é que parece que esse vinho esse ano vai ser espetacular. Vamos ver se vai ser mesmo. Teve pouca influência humana, porque as pessoas se recolheram. Então, se a gente recolher uma uva antes do tempo, o vinho fica aguado, com baixa concentração de açúcar e, consequentemente, baixa concentração de álcool. Às vezes, a gente tira alguns cachos de uva de uma videira para ela concentrar mais açúcar nos cachos restantes. Se uma vindima for tardia, ele produzirá um vinho rico em álcool com pouca acidez. Então, muitas vezes, isso aconteceu, é uma história longa que eu não vou poder falar aqui, a gente pode deixar a colheita ficar tardia para a gente ter um vinho adocicado, os famosos vinhos de sobremesa de colheita tardia. Então, os fatores fundamentais que vão influenciar na colheita da uva, na vindima, é o clima, o sol, a temperatura, a umidade e o terroir. São o solo, a chuva, a irrigação, tudo que aconteceu naquela região. Já acontece algumas vezes da gente começar uma vindima, isso não é muito comum, mas começar uma vindima, de repente vem uma chuvarada e a gente aguarda mais um pouco, o terreno fica mais úmido, a vinha capta mais água e a gente volta a colher depois. Então, isso aqui, com meu primo, a gente verificando como é que estava a qualidade das uvas para ver se começaria ou não a vindima. Eu não sou bem entendedor disso, mas meus primos são. E aí eles provam a uva e falam, está na hora de colher. Aí eu repito também que eu acho que está na hora de colher, embora eu não tenha essa expertise. Então, aqui são uvas próprias de Portugal, uma uva chamada Sozão, na hora da colheita, uma uva Touriga Franca, também a Touriga francesa, que é uma uva típica do Douro também, já no ponto de colheita. Aqui uma uva branca, essa acho que eu gosto em Portugal para vinhos brancos, que é o Viozinho, e aqui seria um Golveio, que foi totalmente comido por um javali. Então, a gente, na agricultura, ainda lida com alguns bandos de javali que podem entrar numa vinha e destruir tudo numa noite. Passam 100, 200, 300 javalis e comem tudo. E isso é dificílimo de prever e é muito difícil de evitar. Mas isso é o bonito da agricultura. Senão é a mesma coisa que você produzir Coca-Cola, você abre a garrafa em Hong Kong, abre no Rio, abre na China, abre na Europa, a Coca-Cola tem sempre o mesmo gosto. O bonito do vinho é que é a surpresa de cada garrafa. Você abre uma garrafa de uma safra de um vinho hoje, está de um tipo. Daqui a um mês você abre a mesma safra e está de outro tipo. Então, aqui, como as videiras ficam verdinhas, isso é na Quinta do Romeu, a Quinta da Família, e começa então a colheita, vem vários caminhõezinhos com caixotes de plástico e o pessoal da Quinta começa a trabalhar na colheita. É muito bonito, todo mundo fala, eu queria muito ir numa colheita, a colheita é uma delícia, que coisa linda, só que o sujeito chega na colheita e não aguenta mais de 2 horas, porque é um calor, é pesado, dá trabalho. Então, a colheita é sempre assim, muito bonita, principalmente em foto. Então, aqui a turma da Quinta trabalhando, lá atrás são sobreiros para a produção de cortiça e aqui os tratores já puxando as caixas. O interessante nessa Quinta da Família é que nós temos 3 culturas. Nós temos a cultura da cortiça, da azeitona e da uva. Então, o pessoal da Quinta trabalha o ano inteiro nas 3 colheitas, o que é raro. Geralmente, o pessoal, quando acaba a colheita, eles são mandados embora, eles trabalham por diária e lá na Quinta todos fazem tudo. Então, aqui as caixas já com as uvas para serem recolhidas e serem levadas para a adega. Isso aqui é uma curiosidade, que é uma uva, é uma videira de 140 anos, dando uvas muito interessantes. Provavelmente nessa videira já comeram uva aqui presente nessa sala, eu, obviamente, o Diogo Benchimol já esteve lá pelo menos 2 vezes, a Bianca, a professora Bianca já esteve lá também, a professora Carla, que deve estar presente na sala, também esteve lá. Então, infelizmente, esse ano eu só pude ir lá em fevereiro e depois houve essa pandemia e eu não vou conseguir
e na vindima esse ano. Então, aqui é uma foto bastante antiga, mas eu acho muito bonita. Eu boto para o meu deleite, é uma foto de 1920, mostrando a vindima na Quinta do Romeu, um Ford caminhãozinho 1920, e aqui os cestos de vime para a uva respirar. Hoje não se usa mais vime, se usa plástico, perdeu um pouco o romantismo. Quando a uva chega na adega, ela é retirada do caminhão e ela vai ser colocada numa mesa de escolha. Então, essa aqui é a Joana, é a grande entendedora de vinho, eu aprendo muito com ela, e o vinho é colocado aqui, as pessoas vão escolhendo, tirando as piores uvas, tirando uvas estragadas, tirando galhos, folhas, etc. Aqui são meus primos, esse aqui é um enólogo importante, que também na escolha das uvas. Depois as uvas caem aqui numa máquina que faz um primeiro desengaçamento e o primeiro esmagamento. O desengaçamento é tirar a uva dos cabos. E depois ela sofre uma pequena maceração aqui e vai por um tubo, uma mangueira, para os lagares. Então, aqui dentro elas vão sofrendo essa tipo moagem e depois vão para os lagares. Lá na quinta, a gente ainda usa a pisapé. A maioria dos produtores de vinho usa máquina para fazer isso. Então, isso foi uma quinta que pertenceu ao meu pai há muitos anos, felizmente ainda está na família e eu ainda frequento eventualmente, é que se produzia vinho verde. Também era pisapé e aqui pisapé também. Isso aqui mostrando como se esmaga pé, essa na Quinta do Romeu, as pessoas pisando a uva. É interessante que a pisa da uva você não consegue reproduzir com nenhum tipo de máquina, porque quando você usa a pisapé e descalço, você não esmaga completamente as sementes e nem esmaga muito a casca. Então, você vai simplesmente tirando o sumo da uva sem esmagar muito a semente. Quando você coloca a máquina esmaga a semente. E na semente e nos cabos e nas cascas é que estão os taninos. Então, o vinho fica um pouco tânico quando você usa a máquina. Quando você usa pé, o vinho fica mais suave, eu diria, com menos tanino que possa incomodar. Tanino é aquilo que dá o travo na boca, né? É a cica, quando você come um caqui. Caqui é a uva que é a fruta que tem mais cica, né? Quando você come um caqui verde, aquilo dá um travo na sua língua enorme. Então, o processo de produção e fermentação. Então, depois de um pequeno esmagamento, essas uvas vão para um lagar, onde elas ficam ali macerando, depois elas são transferidas e aí elas começam uma maceração que fica mais tempo. Quando a gente quer fazer um vinho tinto, a gente pode deixar a maceração por vários dias. Quando a gente quer fazer um vinho branco, ela é limitada a poucas horas e às vezes a gente nem faz maceração. E nas uvas tintas, elas são maceradas por pouco tempo. Depois elas são fermentadas, é um processo muito importante. Nesse processo é liberado muito calor e a gente tem que controlar isso muito bem para não exceder os 30 graus centígrados. E aí, nesse momento, é que as leveduras vão agir e nós funcionamos só com leveduras selvagens. Portanto, é um processo que a gente não tem muito controle. E depois entra na fermentação tumultuosa. Quando você chega perto desse lagar, você escuta barulho, sai um pouco de fumaça, existe um desprendimento grande de gás carbônico e aumento da temperatura. E nesse momento, muitas vezes, a gente tem que jogar nitrogênio líquido aqui por cima, nitrogênio para ele fazer um resfriamento. Então, está aqui já as uvas virando vinho. Esse aqui é o enólogo dando uma prova. Isso ainda não é gostoso, mas a gente prova. E dali se transfere. Esse aqui é o José, já com todo o vinho que foi produzido nesse lagar transferido por uma tubulação, por uma mangueira, e ele então começa a tirar essas borras, né, da uva, vai jogando para cá, e isso a gente usa como adubo biológico. Então, falei para vocês que lá a produção é biodinâmica e biológica, não entra nenhum tipo de adubo na quinta que não seja biológico
feito lá mesmo, quer dizer, com as uvas, com as azeitonas, com esterco das cabras, etc. E vocês estão vendo pela carinha do José que ele já está ficando um pouco alcoolizado, né? Porque aqui já houve produção de álcool e ele trabalhando aqui dentro o dia inteiro, ele vai ficando meio estranho. Depois o vinho vai para os lagares, pode ser de aço inox, pode ser de granito, para primeiro envelhecimento. Então, aqui os lagares, os tonéis de aço inox. Esse aqui existem serpentinas em que a gente controla isso por computador e você coloca a temperatura que quiser e faz a remoagem, que está de baixo vai para cima, e assim a gente vai virando, e isso vai envelhecendo ou vai amadurecendo, melhor o termo, o vinho aqui por alguns dias, até que o enólogo prove e vê que ele já está bom. Se é um vinho simples que vai para o consumo imediato, ele pode sair daqui direto para engarrafar. Se é um vinho mais sofisticado, ele tem que passar por envelhecimento em tonéis de granito ou de madeira. Nesse momento, existe uma fase muito importante, que é a escolha das misturas. Para os vinhos que não vão ser de um tipo de uva só, para os vinhos que vão ser blend, misturados, então tem que se ficar definindo. Quem define isso é o enólogo, junto com os sócios, e a gente chega e fala, não, achei que essa mistura está boa, então vai sair esse vinho com 60% de Touriga Nacional, 15% de Sauzão e 20% de Touriga Franca. E por aí as coisas vão andando. Obviamente, para os diversos tipos de vinho, a gente já tem mais ou menos uma mistura padrão que a gente procura seguir, isso vai sendo anotado nos computadores e a gente guarda. O envelhecimento do vinho é uma das fases mais cultuadas desse processo. Ele ocorre na grande maioria dos vinhos tintos e na minoria dos vinhos brancos. Essa fase é realizada em barris de carvalho, aí ele pega o gosto da madeira. Só para falar de barril merece uma aula, nós temos barril francês, barril americano, barril austríaco e por aí vai. A nossa tendência atual é usar cada vez menos madeira, ou principalmente madeira austríaca, que dá menos gosto ao vinho, e usar muitos tonéis de granito, porque a gente considera que o vinho lá é tão especial que ele não deve receber gosto de madeira. A gente acha que se você colocar um vinho tinto numa barrica de carvalho francês durante 12 meses, ele fica ótimo, mas ficam todos com o mesmo gosto. Tanto vai você comprar lá, você comprar vinho de lá, vinho da França ou vinho do Chile. É maravilhoso, mas é sempre o mesmo gosto. A gente prima pela diferenciação, coisa de português. Os vinhos brancos envelhecem em tonéis desse tipo, que são muitos deles de fibra ou ainda de aço inox. Então, está aqui. Esses são tonéis de granito, onde geralmente envelhece vinho do Porto, quer dizer, amadurece vinho do Porto, e aqui tonéis de aço inox. Nos tonéis carvalho, a gente usa principalmente carvalho austríaco, que dá menos gosto de madeira ao vinho, a gente envelhece. Então, são os vinhos mais caros, vinhos que chegam a um preço relativamente alto. O que acontece? Quanto mais você envelhecer um vinho, mais caro ele vai ser. Por quê? Porque o seu capital está imobilizado. Se você faz uma colheita em setembro, outubro, faz a vindima, faz a fermentação do vinho, coloca em tonel de aço inox, engarrafa em janeiro, fevereiro e vende em março, você começa a fazer dinheiro. Se você faz isso tudo, chega em março, coloca numa barrica de madeira e deixa 1 ano e meio, o seu dinheiro está parado 2 anos. Então, por isso é que os vinhos muito envelhecidos são vinhos caros. E aqui nós temos vinhos já muito antigos, vinhos do Porto, que ficam envelhecendo 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos. São vinhos que vão alcançando preços muito altos e muitas vezes nem tem como ter valor de negócio, que são muito caros, e a gente fica para tomar nós mesmos. Os sulfitos se encontram em todos os vinhos, são formados naturalmente durante a fermentação e, adicionalmente, a maioria dos produtores de vinho adiciona sulfito para a conservação do vinho.
Nossa produção, que é biológica, ela não usa sulfito praticamente nenhum, de tal maneira que a gente não fica com dor de cabeça. O que dá dor de cabeça no vinho é o excesso de sulfito. Então, quando vocês abrem um vinho, às vezes é um cheiro de enxofre, né? Isso é extremamente comum, aí já não dá vontade de continuar bebendo. Depois vem a fase de engarrafamento, também é feito sempre pelo mesmo pessoal, é o pessoal que cuida do restaurante, o pessoal que cuida do vinho, que cuida do azeite, que cuida da cortiça, que cuida da casa, e é sempre a mesma turma. Isso aqui é uma adega velha, que a gente chama, onde guardam só os vinhos do Porto especiais, são vinhos de muitos anos, e a gente sempre faz um passeio aqui para degustar algumas misturas especiais nesses tonéis. Esse aqui é o feitor, é o homem que cuida da quinta, um querido amigo, um sujeito espetacular, é o Vitor Manuel Vasco. O Diogo conhece bem o Vitor, conhece bem meu primo Manuel, a Carla conhece, a Bianca conhece, o professor Valdemar conhece. E o Vitor tem uma frase muito interessante, eu sempre que eu estou em Portugal, eu ligo para ele, vou para a quinta e ele almoça sempre comigo, janta comigo, a gente passa bons momentos juntos. E quando a gente vai tomar vinho, eu falo, Vitor, que vinho você quer tomar hoje? Você quer tomar o reserva especial? Você quer tomar o reserva? Não, eu quero tomar o vinho mais básico, que é o que eu mais gosto. Aí eu falei, mas pô, reserva especial, vamos aproveitar. Não, o que me interessa é o vinho que eu gosto. Esse negócio do Robert Parker ou do Wine Spectator, falar que esse é o bom, aquele é bom, o que é bom é o que eu gosto, me interessa o que o Robert Parker acha. Então, na realidade, o que a gente tem visto, o professor Marco Aurélio tocou nesse assunto no início da aula, é que as pessoas hoje estão afetadas, principalmente os ricos. Então, eles gostam de tomar vinho caro, vinho que ganhou grande nota no Robert Parker, mas na realidade nem sempre são os vinhos que a gente gosta mais. O vinho bom é o que você gosta. Então, aqui são envelhecimentos de muitos anos, existem ainda algumas garrafas do ano 1900, que são vinhos com 120 anos. Eu tive a oportunidade de ter 2 garrafas, uma nós já tomamos e uma ainda está guardada. Esse aqui é um vinho de 1900, sendo aberto por um sommelier amigo, no ano 2010. Então, vocês veem como um vinho pode durar 110 anos e está perfeito. Isso é um vinho do Porto, de 110 anos, um tônico, essa cor palha, e estava perfeito. Nós tomamos com 5 amigos. Isso é realmente vinho para tomar ajoelhado, né? Uma safra de 1900. E quando você vê que você vai tomar um vinho de 1900, isso nos remete a tanta coisa, né? Tanta coisa que aconteceu em 110 anos, as pessoas que trabalharam nisso, nenhum mais está aqui. Muitas vezes os filhos e os netos ainda estão lá na quinta, mas o pai participou disso, o avô e já morreu. Então, essas são coisas interessantes que o vinho remete. Isso aqui é um pequeno vídeo para encerrar. É um vídeo de uma vindima nossa. Vocês vão ver o que é realmente uma vindima de verdade, porque as vindimas geralmente que são filmadas e que a gente visita são vindimas feitas para turista, né? Então, aquilo programado é bonito, eu acho muito lindo, já fui em várias. Mas isso aqui vocês vão ver que é uma filmagem de uma vindima e produção de vinho real, lá na Quinta do Romeu. É uma filmagem meio anárquica, feita com celular, então ela muda vários momentos, mas eu acho que vocês vão gostar. Está passando o vídeo, Marco? Foi uma vindima de 2014. Foi feita com turbulência. Essa aqui é a Joana. Essa aqui é a minha priminha. Esse é o cachorro, o Rócio. Foi um cachorro achado na rua e que se apaixonou pela quinta. Aqui a escolha das uvas. Aqui as enólogas vendo acidez e teor alcoólico. O vinho está completamente anárquico. Aqui chegando a carreta, saindo a carreta com as uvas. Aqui o pessoal colhendo. Essa colheita é muito penosa, isso cansa demais. Aqui o que eu falei para vocês do nitrogênio para manter a temperatura baixa. Aqui saindo já um mosto. A enóloga e o leitão, que é o responsável pelo vinho, já provando o vinho branco.
Aqui meu primo, João Pedro, enólogo, eles têm que olhar as vinhas, isso todas são as vinhas. Aqui são oliveiras, aqui olhando o vinho branco, esse vinho não é bom ainda de tomar. Esse é o filho do Leitão. Esse é o Zé, aquele que estava com aquela cara de bêbado, limpando o lagar. E aqui trazendo as uvas em pequenos baldes, e que depois eles são colocados naquelas caixas de madeira e são transferidos para a adega. Mas não é um processo divertido para quem fica meia hora, uma hora, mas para quem tem que trabalhar aqui durante 2 meses e não pode parar, porque senão a uva pode passar do ponto, o processo é pesado. Aqui o trator andando, nós temos várias máquinas, vários tratores, várias colheitadeiras, aqui chegando na adega, e esse carregamento vai chegar na mesa de escolha. Então, aqui cheio de uva, elas vão sendo esvaziadas na mesa de escolha e as pessoas têm que ir escolhendo, tirando o que não presta. Principalmente isso é feito para os vinhos reserva e reserva especial. Os vinhos mais simples não requerem tanta escolha, são vinhos em que a gente coloca com menos cuidado. Aqui o Leitão já transferindo vinho, provavelmente de uma cuba para outra. Aqui a Joana. Aqui lavando as caixas. Uma coisa que a gente aprendeu, que Portugal não tinha muito cuidado, é que a higiene é fundamental para não estragar o vinho. Então, não se dava muita bola para isso e hoje a gente cuida com muito cuidado. Esse é um outro enólogo que também participa das escolhas. Aí transferindo já vinho, olha que beleza. Aqui pisando as uvas. Aqui as cascas de uva. E aqui já transferindo de um lagar para outro um vinho já. Isso é inebriante, esse cheiro é maravilhoso. E olha aqui o Zé recolhendo a borra, as cascas da uva, né? E ele vai ficando inebriado, porque isso realmente já tem álcool. E ele fica dentro do tonel com álcool. Aí o vinho sendo transferido, sendo provado. E aqui a gente já tem ideia de como vai ser a qualidade, daí a 6 meses, 8 meses, 1 ano. Aqui lavando os tonéis, a lavagem é fundamental. Aqui você vê que é anárquico o vídeo, ele voltou já para a colheita, então ele já tinha passado da fermentação, volta para a colheita, então é um vídeo totalmente amador, totalmente anárquico, mas é um vídeo real. Já está quase terminando. Mas é uma alegria enorme você acordar lá de manhã e sentir esse cheiro de vinho, ou o cheiro do azeite em novembro e dezembro. E o cachorro lá, o Rossi, ele sempre junto, ele gosta de uva, é um cachorro que come uva, é uma coisa impressionante. E aqui o Zé cansado já no final do dia, quase dormindo, inebriado pelo vinho. E aqui a gente vai chegando ao final dessa... Esse é meu primo João, essa é a Quinta do Romeu, desde 1874. Só para encerrar, são os 2 últimos slides, mostrando essa senhorinha que está declarando que os médicos dizem que uma taça de vinho por dia pode estender sua vida. E saber que o Diogo vai mostrar por quê numa próxima apresentação, e aqui ela brindando, então, uma tacinha de vinho com a sua amiga. Então, quando a gente fala que pode tomar uma taça de vinho, bem entendido que é entre 180 e 200 ml, né? Porque se colocar uma taça desse tamanho e falar, o doutor mandou tomar, não vai funcionar muito bem. Então, acho que agora que a gente pode passar para as perguntas, coordenadas pelo professor Marco Aurélio. Obrigado. Ativar aqui meu som, muito bem. Bom, uma palestra espetacular, como sempre, né? Uma palestra que a gente vê que quem está falando sabe do que está falando. Isso é que é o que torna a coisa não chata, né?
O chato é aquele cara que vai, decora aquelas coisas todas e começa a falar uma porção de coisas complicadas para parecer que conhece e a coisa fica desagradável. A tua não, a tua realmente é de quem conhece, de quem participa. É, eu tenho algumas, antes de passar para a pergunta de aluno, algumas coisas que eu acho interessante que se você pudesse comentar. Uma delas é a seguinte: você falou, quando falou nos tipos de uva, né? É uma curiosidade, uma coisa interessante, a uva Carmener, né? Que é uma uva que a gente encontra no Chile, eu gosto de vinho Carmener, mas é uma uva que tem origem na França e depois foi para o Chile e agora não há na França mais essa uva. O que exatamente que aconteceu? Obrigado, professor Marco Aurélio, pelos seus elogios. E eu esperava até falar um pouquinho mais rápido, falei quase 1 hora, mas, enfim, da próxima vez eu reduzo mais. A uva Carmener, o que aconteceu foi uma uva que desapareceu da França pela filoxera. Filoxera é aquela praga que destrói a videira e ela desapareceu. E ficou desaparecida, só existia em relatos antigos. E mais ou menos, posso errar a data, mas em torno de 25, 30 anos atrás, alguém lá no Chile achou que aquela uva provou o vinho, achou que aquilo podia ser a Carmener. E por análise genética, hoje a gente consegue fazer análise genética das videiras, ele chegou à conclusão que era uma uva Carmener que tinha sido levada para o Chile antes da filoxera e que lá ela se deu muito bem. E hoje é quase uma uva ícone do Chile, né? Quando você fala Carmener, você lembra do Chile imediatamente. Realmente isso foi muito bem lembrado. E essa uva praticamente não existe na França. Ela hoje é uma uva chilena. Eu não gosto da uva Carmener. Eu já tomei 2 vinhos caríssimos de uva Carmener. Realmente o vinho não desceu. Eu acho muito adocicado. Eu acho que a uva Carmener é uma uva muito boa para corte. Ela entrar em 30%, 35%, eu não vi. O Carmener puro eu não gosto, mas isso é questão de gosto. Eu tenho amigos que amam o Carmener e vejo que você também. Mas provavelmente você não vai ter oportunidade de tomar um Carmener puro comigo. Se você levar, eu tomo, mas eu não vou levar. Prefiro tomar os seus. Tá Então, bom. já que você falou isso aí, uma coisa interessante, né? Essa questão da filoxera e tal, porque uma coisa que a gente ouve falar é que os vinhedos na França, eles têm uma composição mista, né? Tem uma parte deles que parece que são de plantas que não são francesas, parece que é a raiz, alguma coisa assim, para se proteger, para resistir a essas pragas. Inclusive, existem muitos enxertos. E a gente ainda tem muito risco de praga e a gente tem que cuidar disso fortemente. Inclusive, se eu tiver oportunidade, eu não sei se a gente vai conseguir ver, mas certamente quem já teve vai ver, que nas vinhas a gente coloca sempre roseiras antes. Aqui eu não estou conseguindo ver, porque a roseira é muito mais sensível à praga. Uma pena, eu tenho foto disso e não me dei conta. Hoje foi um dia muito atribulado, eu não consegui preparar essas coisas. Mas certamente o Diogo, a Carla, Bianca viram isso lá na quinta. A gente coloca roseiras no início de cada vinha e a gente verifica essas roseiras quase diariamente. Quando uma roseira fica doente, a gente já sabe que vai entrar a praga e a gente tem que entrar com pulverização forte. Então, hoje a gente não está livre de pragas. O problema muito grave hoje as migrações são muito rápidas e muito grandes, por isso que quando a gente vê aquele controle rigoroso, né, da agricultura nos aeroportos, as pessoas não podem levar semente, não podem levar enxertos, não podem levar plantas no avião, porque elas podem levar uma praga para dentro do país e dizimar tudo. Claro que hoje existem esses mecanismos de proteção que você citou, inclusive com enxertos, mas não é totalmente seguro. E você pode perder grande parte da vinha. E isso, se alastrar, é uma desgraça. Fica quase incontrolável. Muito interessante.
Uma outra coisa interessante que você usou uma expressão aí que é muito usada em produção de vinho, que são os conceitos de terroir, né? O que é um terroir? A gente ouve às vezes falar um grand terroir. O que é exatamente isso? Você que é um expert em coisas da França, viveu muitos anos lá, você sabe que terroir a gente não tem tradução, né? Mas, assim, grosso modo, poderia dizer que terroir é o conjunto de coisas daquela região onde você está produzindo o vinho. É o solo, é o vento, é a insolação, é o grau de... Microcondições. São as condições locais, são as microcondições locais. Então, você tem... Os vinhos são diferentes, dependem muito disso. Por exemplo, você pega uma Touriga Nacional nossa, que é o Douro Superior, é uma Touriga Nacional que você sente ela um pouco mais floral. Ela não é tão gosto de fruta ou aroma de frutas. Quando você pega uma Touriga Nacional do Douro Inferior, é a mesma Touriga Nacional, no mesmo Douro, mas o terroir mais embaixo é diferente. Então, ela já tem um gosto mais de frutas silvestres, etc. Então, o terroir é que é o grande segredo, né? Eu não posso aqui contar histórias entre o barão Mouton Rothschild e o vizinho dele, que era dono do Chateau Latour, mas um falou, o meu vinho é igual ao seu, nós somos vizinhos. Ele falou, ser vizinho não quer dizer que é o mesmo terroir, né? E aí ele usou lá um exemplo que eu não posso repetir aqui. Mas, na realidade, são coisas muito especiais e muda completamente, é impressionante. E, às vezes, você tem um local de produção de vinho que é grande e, dentro desse local, você tem um pequeno terroir, né? Que claro, nós temos totalmente isso. especial. Não sei se você já tomou um Touriga Nacional 100% comigo. Acho que sim, acho que o Lucas falou que tomou. Tomei, né? tomei. A Touriga Nacional é de uma parcela totalmente diferente, ela é mais acima, é de dificílimo acesso, tanto para plantar quanto para colher, e dá uma Touriga Nacional totalmente diferente. Ela é tão diferente que a gente não mistura com nada. A nossa Touriga Nacional geral, a gente faz o blend. A nossa Touriga Nacional nesse terroir é feito um vinho único, que é bastante caro, inclusive para nós, e que é diferente. Então, cada terroir, cada dia, cada colheita, cada garrafa é uma coisa diferente. O vinho é uma coisa viva. Existe o Touriga Nacional 2014, que foi uma safra ruim, que não foi uma safra boa, e o 2015 era maravilhosa. Eu tive na Quinta em fevereiro e abri um 2014 e estava uma das melhores coisas que eu já tomei na vida. Tinham 14 garrafas, comprei as 14. Porque ele evoluiu na garrafa, ninguém esperava isso. E às vezes você abre uma garrafa que estava maravilhosa há 6 meses e vem estar uma droga. E aí, isso é interessante. É interessante isso, porque você falou... a gente vendo ali a produção do vinho, né, na tua quinta, o que se vê é como aquilo é um processo artesanal. Isso, inclusive, é uma das razões do preço do vinho, às vezes, ser um pouquinho mais caro. Ele é artesanal. E uma coisa interessante... E nós que bebemos o vinho, participamos disso, né? E aí até em relação a ele estar vivo, depois que você abre um vinho, ele se modifica depois que você abriu a garrafa. Inclusive, há alguns cuidados que às vezes você tem que ter depois que abre um vinho para beber, justamente pelo fato dele estar vivo e sofrer modificação. Aí isso é que eu te pergunto. Essa coisa de decantar o vinho, não decantar o vinho, o que é exatamente isso e qual é a indicação disso? Olha, boa pergunta, até porque a minha prática muda sempre, né? Eu não tenho compromisso com o erro. Eu estou sempre mudando. Eu acho que na pós-graduação a pessoa que mais mudou no Brasil fui eu. Cada ano eu achava uma coisa, mas a pós-graduação evoluiu e eu fiquei feliz. Mas 2 coisas são interessantes. Primeiro, o produtor de vinho, que faz vinhos qualificados e diferenciados, ele usa uvas próprias. Isso é a primeira coisa.
quando vocês compram esses vinhos que chegam em grande quantidade, não são uvas próprias. Por exemplo, no Douro, isso é limitado a 30 hectares. 30 hectares para produzir para vender no Mundial, no Pão de Açúcar, no mundo inteiro. Então, você trabalhando com as uvas próprias, você já tem uma qualidade muito maior. O grande produtor ele compra vinho de todo mundo e joga tudo junto. Então, já não fica um vinho muito especial. Mas quanto a decantar, hoje é uma coisa muito na moda. Não tem ninguém que não tenha um decanter, né? A ideia de decantar é uma ideia antiga, que é separar o sedimento do vinho. Então, os vinhos antigos e não filtrados, como é o nosso caso, nós não usamos nenhum tipo de filtragem, eles têm sedimento. Então, quando você vai virando o vinho, ele está lá parado, ele tem uma quantidade de borra grande. Então, você decanta, a ideia inicial do decantar é separar o sedimento do líquido. É o que eu faço com os vinhos do Porto antigos, por exemplo, que nós já tomamos alguns juntos. Se verificou que você decantando o vinho, ele abria um pouco os aromas, que é o que você falou. Enquanto você está bebendo um vinho, ele vai mudando, né? Você abre um vinho, bota no copo, ele está de um jeito. Vai conversando, se você não bebe muito, daqui a pouco ele está diferente. Geralmente ele está melhor. Geralmente ele está melhor. Então se passou, pelo menos no Brasil, a decantar tudo. Porque você achou que decantar abria os aromas, mas na realidade não é sempre assim. Muitas vezes decantar estraga o vinho. Por exemplo, o Romeu Reserva e o Romeu Toriga Nacional não decantam mais. É um vinho muito antigo, por exemplo, você pegar um Mouton Rothschild de 1986 e você decantar, você vai perder os aromas dele, porque ele é um vinho muito delicado. Então, eu hoje vou te falar que de um ano para cá, eu tenho mudado a minha prática. Eu não decanto quase nada. Não decanto quase nada para abrir o aroma, porque eu acho que às vezes você perde o aroma na decantação. Mas alguns vinhos, principalmente os mais ordinários, eles melhoram com a decantação. Eles oxidam um pouco e melhoram. Sabe o que é? Sai aquele enxofre. Quando você abre um vinho mais ordinário, aquele cheiro na sua cara. Se você decantar, aquilo vai saindo, ele melhora realmente. Mas os vinhos eu não decanto. E digo mais, nenhum português produtor de vinho que eu conheço decanta vinho. E digo mais, se você entrar no restaurante da Quinta, da nossa Quinta, Maria Rita, não existe decanter lá dentro. Se você pedir para decantar o vinho, ele vai perguntar o que é isso? Eu não conheço. Então, é quase que um modismo decantar tudo. Tá certo. Mas a pergunta é excelente. Então, eu tenho mais uma pergunta para te fazer, mas que não é para você responder agora, não é para responder no Eu final. quero dizer que as perguntas não foram combinadas, né? E todas as outras estão fazendo perguntas pesadas e eu fico tenso agora. Nada. Essa pergunta não é para você responder agora, é no final de tudo. Eu vou querer que você, pensando, obviamente, numa relação custo-benefício, diga aqui o que você recomendaria como um vinho chileno, como um vinho argentino e como um vinho português. Mas isso fica para depois. Agora, eu não sei se o Diogo, a Bianca, a Carla querem, Marco Sampaio, algum professor aí que esteja presente, se querem também fazer comentários antes de a gente passar para as perguntas dos alunos. Bianca. Boa noite. Boa noite, Bianca. Com essa palestra. Resveratrol. Com essa palestra aí, eu só até vontade de tomar uma garrafa agora. Eu já passei até da tarde. Hoje eu vou tomar. Romeu. Não, foi maravilhosa a palestra, né? E aí, hoje, que agora, observando, né, aqui, pensando que eu me atentei da coloração das garrafas, né? As garrafas de vinho são sempre escuras, né? Talvez porque a gente tenha a perda desses antioxidantes durante o processo de acondicionamento do vinho, né? A própria temperatura também. Essa é uma dúvida de leiga, né? Para um vinho do Porto e para um vinho tradicional, tem diferença de temperatura de armazenamento? Bianca, boa pergunta, né?
Os vinhos, geralmente, as garrafas são escuras exatamente para proteger da luz, né? O vinho ele deve ser armazenado em locais escuros, frescos e sem trepidação. Isso é o ideal. Obviamente que você não vai chegar no supermercado Pão de Açúcar, ali no supermercado mundial, o vinho está lá em pé, não deitado, o vinho deve ser guardado deitado para umidificar a rolha, e se ele ficar em pé, a rolha resseca e ela pode quebrar ou ficar soltando pedaços e até quebrar pelo ressecamento, isso é difícil de tirar. Então, o vinho deve ser armazenado deitado, no escuro, e as garrafas são escuras para que não sofra a ação da luz. Mas, obviamente, isso é impossível nos supermercados, nos grandes magazines, né? Então, assim, quando a gente compra o vinho, imediatamente a gente guarda. Eu vou confessar a você, eu não tenho adega. Não tenho adega. A minha adega é o meu closet. Eu tenho mais ou menos entre 90 e 120 vinhos, em média, guardados junto com as minhas roupas. Escondido, paradinho, lá quieto, com uma temperatura constante. Em Petrópolis eu tenho também, é muito mais fresco, o vinho fica ótimo. E na Quinta do Romeu tem a adega lá, que não é climatizada, mas ela é isolada. Então, o segredo é ele não pegar muita luz e não trepidar. Então, se você transportou um vinho, por exemplo, do supermercado para a sua casa, de Portugal para o Brasil, do Rio para Petrópolis, o ideal é que ele fique uns dias parado para ele amaciar. Entretanto, isso não é regra. Eu já tive melhores vinhos que eu tomei na vida, eu tinha andado com ele no carro pelas serras durante 1h30, 2, cheguei em algum lugar, abri, estava maravilhoso. Então, não é regra. O vinho do Porto, nós guardamos deitado. O vinho do Porto, como tem um teor alcoólico maior, o contato do vinho com a rolha pode lesionar a rolha. Por isso que, de tempos em tempos, na quinta, nós trocamos as rolhas de todos os vinhos do Porto. Porque, como um conhaque que você guarda em pé, porque tem um teor alcoólico alto, o teor alcoólico pode destruir a rolha. Mas, ainda assim, eu guardo o vinho do Porto deitado. Quando eu vou tomar o vinho do Porto, eu deixo ele em pé 2 a 3 dias, para o sedimento baixar e eu decantar. São vinhos antigos. E o vinho do Porto se toma temperatura um pouco maior, um pouco mais fresco, aliás, do que o vinho tinto. Mas a gente também não dá a menor bola para isso. Geralmente eu tomo vinho do Porto, temperatura ambiente, é maravilhoso. E vocês tomaram comigo várias vezes vinho do Porto antigo na temperatura média, ou no frio, ou na lareira, com charuto, não foi? E eu me lembro que, numa das nossas estadias, nós ainda íamos a pé para o restaurante e voltávamos a pé. E estava um frio e era uma maravilha. A gente chegava, tomava o vinho na temperatura ambiente. Aquela temperatura ambiente era 2 graus, 4 graus. Ao mesmo tempo, a gente tomava a 20 graus. E era maravilhoso o vinho do Porto. Mas a garrafa ser escura é exatamente para não sofrer a ação da luz. Agora, uma coisa engraçada. Tem um vinho que eu conheci em Évora, uma ocasião, chama vinho Camões. É uma garrafa engraçada, é um vinho caro, muito bom. E eu estou passando em Évora, assim, subindo uma ladeira, e vi o vinho Camões, uma senhora que vendia souvenir e vendia alguns vinhos. E ele estava em pé, assim, pegando até um pouco de sol. E eu, assim, ímpeto do brasileiro, cheguei e falei, olha, minha senhora, a senhora está guardando esse vinho errado, porque ele está em pé e está pegando sol. Ela falou, olha, mas isso não é para guardar, é para vender. Pô, se eu quero comprar, compra, não quer, vai embora. Então, na realidade, é a mesma coisa do vinho que está no Pão de Açúcar, não é para guardar, é para vender. Pô. E o vinho que eu estou em casa, eu guardo deitado, mas também não é para guardar, é para beber. Então, essa lição eu aprendi, nunca mais eu me meti com ninguém. Muito bem. Excelente, professor. Minha dúvida era essa mesma. Obrigado, querido. Professor Diogo, quer fazer algum comentário? Eu fiz uma pergunta aí para o Sampaio direto. Agora está um pouco fora de hora. A minha pergunta era Diogo, acho que eu não vi. Não. A minha pergunta era se a uva Taná, a gente tem uma história de que a Taná foi extinta da França
e o Uruguai resgatou e tal. Se você quiser tomar um bom vinho uruguai, você toma Taná. É um vinho que eu não gosto, tem muito tanino e tal. E eu tô sem vídeo aqui, viu? E dizem que a Taná foi extinta da França e que o Uruguai resgatou. Não sei se isso é verdade ou mentira, se você sabe disso. O pessoal está perguntando uma outra coisa aqui. O pessoal todo aqui no chat já está... Agora eu já achei aqui meu chat. Que eu já vi. Então você já viu. O pessoal está marcando uma ida a Portugal. Então, vou chegar lá. Patrocinada. O Diogo me pergunta se a Taná está vestida na França. É mentira. Eu realmente já ouvi essa história também, mas não sei te confirmar. O que eu sei te dizer é que a Taná é uma uva com origem francesa e que o melhor local em que ela... A melhor adaptação dela foi realmente no Uruguai. E eu já tomei vinhos Taná maravilhosos. Então, assim... depois isso vai Uruguaios ou franceses? Uruguaios. E isso depois vai servir para responder a pergunta do Marco. O Klein pergunta como é que um vinho de uma safra 1900 não avinagrou. Como funciona isso de avinagrar? Boa pergunta, Klein. O que acontece é que aquele vinho de 1900 que nós tomamos, e eu ainda tenho uma garrafa, é um vinho do Porto. Ele é um vinho fortificado, ele levou aguardente e os vinhos do Porto são bastante longevos quando guardados em condições ideais. Esse vinho ficou 100 anos guardado na quinta, em barricas, em tonéis de madeira. E quando nós entramos no ano 2000, então nós engarrafamos e foi o vinho do século e os sócios cada sócio pôde pegar uma garrafa só, que era uma quantidade mínima, e esse vinho ele realmente é bastante longevo. Como aproveito a oportunidade para falar que o vinho mais longevo que existe é o vinho da Madeira. É um vinho produzido muito semelhante ao vinho do Porto, mas é um vinho que ele é esquentado durante o processo de produção e é um vinho que pode durar tranquilamente 100 anos sem alterar suas características. E um vinho Madeira, você pode abrir esse vinho, beber um pouco, guardar, e ele fica muito bem durante 1 ano, 2, aberto. Depois de aberto, o que também é uma coisa que os vinhos comuns não aguentam mais que 3 dias, 4 dias. Depois o Gabriel Giglio perguntou se poderia dar um rolê, ou poderia rolar um passeio na vinícola do professor Sampaio. Obviamente que sim, né? Levantando esse... O português fala levantando, né? Levantando a quarentena, voltando os voos, obviamente que a gente pode marcar, obviamente que eu não vou financiar ninguém, mas o que eu garanto é financiar um bom almoço lá com degustação de vinho, isso é por minha conta. E a gente pode ir, claro, à Quinta do Romeu. Só que, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho visto aí, eu acho que até março, abril, nós não vamos conseguir nos deslocar para o exterior. Principalmente brasileiro, porque nós estamos no pico, no crescente da pandemia e os voos do Brasil não são muito bem-vindos. Mas alguém botou concordo, apoiado. Eu acho que é pela visita, né? Mas tem uma pergunta ainda. Tem uma pergunta aqui da Tatiana Benzi. Ela pergunta o seguinte: os vinhos com rolhas sintéticas são de qualidade inferior aos de rolha de cortiça? Na realidade, sim. Na realidade, sim. Na realidade, ninguém bota uma rolha sintética num vinho de alto gabarito, porque até perde a graça. Quando você tira a rolha, você olha para ela, não tem vinho ali. E o bonito é se abrir a rolha e olhar, aquilo está vermelho, você passa lá na mão, vê se tem borra, cheira a rolha, que é até uma bobagem cheirar a rolha, mas isso é uma outra discussão. Mas, em geral, os vinhos de rolha sintética são os vinhos mais baratos, os vinhos mais ordinários. Embora a produção de cortiça está cada vez mais escassa, porque cada vez se bebe mais vinho. Vocês viram a quantidade de vinho, então haja cortiça. A cortiça só é produzida na Península Ibérica
E a Península Ibérica se entende Portugal e Espanha, mas principalmente Portugal. Espanha não é bom produtor de cortiça. E a cortiça é bastante escassa. Nós temos uma quantidade apreciável de cortiça. Hoje, no mundo, na Península Ibérica, a maior concentração de sobreiros que existe é na Mata do Quadraçal, e 70% da Mata do Quadraçal está dentro da Quinta do Romeu, para a nossa felicidade. Não significa que nós temos 70% da reserva de cortiça do mundo, mas nós temos 70% do maior conglomerado de cortiça. E a cortiça também depende muito do clima. Se de repente não chove e fica seco, o carvalho ou o sobreiro, ele se encolhe, é como se fosse um sobretudo que você vai lá e tira dele. Se não tiver bastante chuva, ele se contrai e você não consegue tirar a cortiça. E a cortiça só tira uma vez por ano, e depois que você tira, demora 10 anos para ela dar de novo. Então, realmente, é algo que está difícil, está caro, e vocês estão vendo que hoje existem muitos vinhos com a tampa que roda, né? Você roda a tampa e abre, e as rolhas sintéticas. Agora, eu acho que eu não vou viver para ver uma rolha sintética no vinho do Romeu, espero não viver para isso. Embora tudo é possível, né? Hoje os chineses estão produzindo vinho, e os chineses estão produzindo vinho de qualidade. Eles transportam praticamente o terroir para a China. Eu já ouvi dizer que tem chineses que levam o castelo, o chateau. Ele desmonta o chateau, leva para a China e monta lá. E leva a terra e leva tudo. Então, eu já acredito em qualquer coisa. Mas, realmente, uma rolha daquelas de sintética não é muito agradável, embora semana passada, eu tomei um vinho branco em casa com aquela rolha, porque eu comprei uma caixa de vinho para fazer molho. Eventualmente, meus filhos estão aqui no Rio, e eu faço, então, um risoto e tal, e eu uso vinho branco. E quando eu provei esse vinho branco, ele era tão bom que eu só botei uma tacinha no risoto, o resto eu trouxe para a mesa e bebi. Estava realmente muito bom. E era uma rolha dessas de plástico. Né? É muito comum no vinho branco, até aquela de tarraxa, né? Rosca, Rosca. O nome rosca. A última pergunta aqui, você já até respondeu, de certa forma, da Ana Cândida. Na ausência de adega, qual a melhor forma de resfriar o vinho em casa para consumo? Acho que ela quis dizer guardar o vinho em casa. Guardar o vinho, você guarda em lugar... O que a gente aprende com o tempo, quer dizer, tirando a frescura, né, que é muito legal você ter uma adega climatizada, um milionário que entra na adega, escolhe seu vinho, depois volta. Isso é espetacular. Eu não tenho condição de ter isso. E nem quero. Eu quero ter um vinho e tomar. Agora, você não tendo uma adega, como eu não tenho, a melhor forma de guardar é deixar ele quieto num lugar que não tenha variação de temperatura. O mais importante não é ele estar em 14 graus, 16 ou 18. O mais importante é não variar. O vinho não gosta de ir a 35 graus, cair para 10. Isso aqui não faz bem para o vinho. Então, numa temperatura constante, dentro do armário de roupa, por exemplo, é muito bom. E como resfriar o vinho em casa para consumo, eu vou ter que confessar em público o que eu faço. Eu boto na geladeira 20 minutos. Aí eu tiro, abro, boto no copo. Se ele está muito gelado, eu espero um pouco ele chegar à temperatura. Isso é quase um sacrilégio, mas é o que eu faço. Não tem nada demais isso. Agora, quando a gente toma vinho na Europa, em geral, a gente toma na temperatura que está. Lá no restaurante da Quinta também não tem adega, não. O vinho vem do jeito que está. Eu me lembro que com o professor Valdemar, a gente comprava vinho, a gente ficou um tempo junto na França, e deixava na janela. Lá de fora. É bom. É muito bom. Aquelas últimas, então, por último, aí, aquelas perguntas que eu te fiz sobre os vinhos que você recomenda. Teve a Isabela, ela colocou assim, partiu aula de campo. Eu entendi que ela está propondo que se continue essa aula, em vez de ser teórica, uma aula prática lá nas videiras. Eu concordo, Isabela, e
Vamos embora lá. O Marco Sampaio escreveu aqui que vai fazer uma pergunta. Cadê o Marco? Aí apareceu aqui. Estou aqui. Fala, Marquito. Está me escutando? Estou escutando. Fala um pouquinho mais alto. Olha só, vou chegar mais perto do computador aqui. Eu nos Estados Unidos, vi um vendedor de vinho, um representante de vinhos californianos. Ele tinha um ejetor de vinho com argônio. Então, ele ejetava uma dose do vinho sem tirar a rolha e injetava argônio na mesma quantidade dentro da garrafa, para o vinho não ser modificado, quer dizer, não sofrer muita modificação, quer dizer, para ele poder servir doses desse vinho para quem vai querer comprar, né? E ele serviu para a gente lá, a gente tomou os vinhos muito bons, mas a gente não tomou o vinho depois que ele injetou o argônio, né, para ver se isso realmente funciona. Eu pergunto se você já ouviu falar disso, se você já... Eu tenho. Então, depois você me diz onde você comprou, que eu queria comprar um negócio desse. Não, eu tenho porque eu ganhei, porque eu não compro isso. Eu sou português transmontano, eu sou português boçal. Esse negócio eu não uso. Mas eu ganhei do meu amigo de Biase, e está no Yacht Club, porque eu tenho alguns vinhos lá que a gente combinou tomar com o meu afilhado Lucas e o Marco, só que são vinhos muitos de sobremesa que não dá para provar 2, porque a gente não vai tomar a garrafa toda. Então, o que existe é que daqui eu tenho aqui o argônio em casa, mas o aparelho está no Yacht Club. Eu tenho as ampolas sobressalentes. O que você faz, existe uma agulha muito fina em que ela perfura a rolha e ela entra no vinho. E lá você aperta, então, abre, né? Tem uma válvula, você abre a válvula e serve. Ele sai devagar, porque a agulha é muito fina, e ele serve o vinho. Depois você coloca o gás, que ele preenche aquele espaço. E aí você tira a agulha, que é finíssima, e a rolha volta ao lugar. Porque a rolha a cortiça tem essa capacidade de resiliência, né? Ela volta ao estado anterior. E com isso é dito que você, hoje, nos grandes restaurantes, nos bons restaurantes, você pode tomar qualquer vinho em taça, qualquer vinho que você quiser. Você pode falar assim, eu quero uma taça de Mouton Rothschild. Tudo bem, que era uma coisa que não existia. Ninguém abriu Mouton Rothschild para te dar uma taça. Então, é isso que está acontecendo. Eles estão servindo isso nos restaurantes, mas eu vou te falar. Primeiro que não é a mesma coisa, né? Eu não injetaria argônio num vinho do Romeu, nem num vinho de 100 anos. Segundo, pelo que eu conversei com os sommeliers meus amigos, isso mais ou menos dura 3 meses. Depois de 3 meses, ele acaba sofrendo alteração. Mas 3 meses é bastante, né, para a gente abrir lá uns vinhos. A gente pode até fazer o teste, Marco. O meu aparelho está lá no Yacht Club. Agora, com essa pandemia, fecharam o restaurante, tiraram tudo que a gente gosta. Pelo menos a gente está vivo aqui conversando de vinho e pensando no futuro. Mas realmente existe sim, Marco. Eu conheço e eu ganhei. Isso se vende no Corte Inglês. Eu tive recentemente... Ele vende no Corte Inglês do Porto e vende no Corte Inglês de Lisboa. E custa caro, não é barato, não. Oi, Bia, tá boa? Ei, Chegou aí. tudo bom? Estou aqui aprendendo de vinho também. Isso aí é umas besteirinhas. Mais alguma questão? O professor Marco Aurélio me fez uma pergunta interessante. Para vocês terem uma ideia, alguns já foram comigo lá, o Diogo já foi mais, a Carla foi mais, muito. A gente passeia por Portugal, roda por lá, e os meus primos são homens ricos, mas não gastam muito, são ricos porque têm patrimônio de família, produtores de vinho, nasceram na produção de vinho, e uma vez o Manuel, meu primo, chegou para mim e falou assim, olha, Francisco, sabe de uma coisa? A primeira vez que eu degustei um Barca Velha foi contigo, seus amigos. Cá nós não tomamos esses vinhos caros. Então, é o vinho português, o Barca Velha, cá nós não tomamos isso. Quer dizer, quem toma vinho caro é brasileiro rico. Brasileiro não vou rico, é brasileiro que roubou.
A corrupção no Brasil levou o brasileiro a tomar vinhos caríssimos ao longo do mundo. Porque quem rouba o dinheiro, ele precisa gastar em coisas onde ele não precisa demonstrar origem. Então, o que o corrupto faz? Ele viaja muito e toma vinhos caríssimos, porque é o dinheiro que ele leva no bolso que ele meteu a mão. Então, ninguém vai saber que ele lá no interior de Portugal tomou um Barca Velha, nem no interior da França tomou... Quer dizer, se ele bobear, que nem fotógrafo hoje em dia. Mas vinho caro é coisa de quem não conhece, de quem é novorriche. Obviamente que se o Marco me convidar para tomar um Mouton Rothschild ou o Lucas para tomar Sicília, que ele disse que tem lá, eu vou com o maior prazer. Mas vinho caro, em geral, eu não compro. Aí o Marco me pergunta, para a gente encerrar, sobre o custo-benefício. É como tomar um vinho bom pagando pouco, é isso? Isso, exatamente. Bom, a equação é relativamente simples. Primeiro lugar, não existe vinho bom francês barato. É a primeira coisa que eu já digo. Você é expert em França, mas eu digo e reafirmo isso. Não existe vinho francês barato que seja bom. Estou dizendo aqui no Brasil. Então, se você pegar um vinho francês que custa R$60, R$70, ele vai ser uma porcaria, você não vai conseguir beber. Na sequência, raros vinhos italianos são bons e baratos. Na sequência. Alguns barbarecos, algum Barbera d'Alba, você pode tomar na faixa de R$90, R$100. O que você tem de vinho bom barato no Brasil? Alguns portugueses vêm bem para o Brasil. E eu costumo dizer aos meus amigos e aos meus clientes de consultório, por exemplo, a safra de 2015 foi maravilhosa. O que você achar do Douro 2015, independente do preço, é bom. O que você achar do Douro 2016, independente do preço, é bom. Então, se você vai dar uma volta no supermercado mundial, tem o vinho do Douro 2016 por R$60, pode comprar que é bom. Não tem vinho ruim. Então, essa é uma equação. A segunda, os vinhos chilenos e argentinos e uruguaios têm bom preço no Brasil por causa do Mercosul. Então, eles não sofrem a taxação que sofre os vinhos da Europa e dos Estados Unidos. Então, são vinhos que você consegue comprar por bom preço e bons. E diria que a equação mais simples é o seguinte: vai comprar um argentino ou está no restaurante e quer tomar um vinho barato, se tiver um Malbec argentino, não tem Malbec argentino ruim. Tem Malbec argentino com exacerbação de goiabada e tal, mas dá para acompanhar bem uma pizza, uma refeição. Se for um uruguaio, um taná. Se for um chileno, você pode um blend. O chileno tem muito Cabernet Sauvignon bom. O Cabernet Sauvignon do Chile é excelente. Então, essa é a minha equação. É claro que eu vou pouco em restaurante. Vou pouco não, eu vou a poucos restaurantes, vou muito nos mesmos. E eu sempre levo o meu vinho, sendo que em 2 eu tenho meus próprios vinhos. Agora, se for um restaurante que cobra R$100 a rolha, obviamente não vale a pena você levar um vinho de R$150, porque você vai pagar 150 mais 100, 250. Então é melhor você pagar R$200 no vinho do sujeito lá. Mas tem coisas que são quase inacessíveis, né? Tem restaurantes que exageraram. Mas isso vai cair. Vocês podem ter certeza que, após essa pandemia, quem sobreviver, os preços vão cair para metade. Não só em Portugal, na Europa, no Brasil também. Então, não tem sentido um sujeito que botava 200% no preço de um vinho. Hoje, ninguém mais vai pagar 200% num vinho. O sujeito vai ter que botar 50%, 60%, 70%, que é o normal. Então, assim, a minha equação é essa. Se você tiver conhecimento da safra, você vai, ou então você vai pelo país e pela uva mais comum. Muito bem. Os argentinos e uruguaios têm bom preço no Brasil, português também. Francês eu não compro em hipótese nenhuma. Um vinho francês razoável no Brasil, ele custa R$400 para cima. É verdade. A taxação é absurda, né? O imposto. Absurda. E outra coisa que eu quero falar. Uma coisa que acontece no Brasil.
o lobby dos produtores de vinho está imenso no Brasil. Então, no Brasil, nós temos um espumante muito bom, o espumante brasileiro é de alta qualidade, mas é caríssimo. Um espumante brasileiro custa o dobro de um bom espumante italiano, de um Gran Cuvée italiano, Brie, o brasileiro custa o dobro ou mais do dobro. Então, são muito bons, mas são muito caros. E o vinho tinto brasileiro ainda é fraco. Existem alguns excelentes, mas são R$400, R$500. Então, o que o produtor brasileiro faz? Ele pressiona o governo para aumentar a taxa de importação dos vinhos de fora. Em vez dele melhorar a qualidade no geral, ele faz lobby para aumentar o preço de quem vem de fora. Então, começa a ficar inviável para a gente. A gente vai ter que tomar vinho argentino, chileno e vinho português, um ou outro. Porque não dá para comprar vinho do jeito que está chegando aqui. Eu não vi a enquete, comecei a ver, mas ficou na minha frente, eu tirei. O que deu, Diogo? Alguém travou a enquete, não sei se foi o Marco, mas estava o pessoal votando que foi boa, foi muito boa. Eu botei 100%. uma última pergunta aí para o chat aí, se você quiser responder. Você mandou para mim? Se não quiser, não responde. Você mandou para mim? Mandei. A pergunta do Diogo. Um bom vinho sozinho ou um vinho mais ou menos com bom papo, boa companhia? Diogo, eu sou meio diferente nisso. Eu não tomo vinho sozinho. Para te falar a verdade, eu não me lembro de ter tomado um vinho sozinho. Então, para mim, vinho sozinho é quase inexistente. Obviamente que um vinho mais ou menos com bom papo e boa companhia, porque a boa companhia torna um vinho médio num vinho maravilhoso. Torna um vinho que sacudiu num vinho que está guardado há um ano. E tudo a boa companhia torna. Então, eu não tenho gana de abrir um vinho sozinho. A Bianca escreve aqui que o vinho é uma matemática, só soma. Concordo, Bianca. O professor Sampaio, isso que você está falando aí, tem uma coisa que você falou uma vez comigo que é a pura verdade. Qual é o melhor vinho? Qual é o... Você falou, Marco, o melhor vinho é o vinho que acaba. É o vinho que não fica nem uma gota. Então, esse vinho... E com relação acaba rápido. Meu amigo, eu nunca tomei vinhos. Eu sei que os vinhos que eu tomo com você são vinhos de excelente qualidade, mas eu tenho certeza que grande parte do que eu gosto muito de tomar os vinhos com você é a tua companhia, que é uma companhia amiga e muito agradável. Então, essa aqui eu vou puxar os meus vinhos escondidos para levar para você, porque agora vou levar o que existir de melhor na minha adega aqui. Obrigado, Marco. E a recíproca é verdadeira totalmente. Só espero levantar logo essa pandemia para a gente voltar às degustações. Isso mesmo. Bom, olha, mais uma vez uma palestra espetacular. Nós estamos ficando viciados nisso, né? Esse tipo de aula é tão boa, tão agradável, que a gente tá pegando o vício, né? E eu acho que nós vamos cada vez melhorar mais nisso, e isso, como a gente cada vez está repetindo aqui, vai ser um acréscimo de qualidade muito grande nos nossos cursos. Então, professor Sampaio, muitíssimo obrigado pela sua conferência. Espero que os alunos tenham aproveitado. Tenho certeza que eles aproveitaram bastante. E essa foi uma conferência totalmente fora da nossa programação, do nosso curso de medicina, né? Foi proposta pelo professor Sampaio, mas vocês podem também nos fazer propostas de temas que vocês julgarem interessantes. Seria muito, muito bom isso. Hoje eu participei de uma reunião com o pessoal do curso de medicina e tal, e as pessoas falando o que estão fazendo. Eu fiquei assim muito feliz, ao mesmo tempo um pouco constrangido, porque as nossas conferências, as nossas aulas aqui têm tido uma presença
muito maior do que a dos outros cursos. E uma presença constante, né? Começa com um número e esse número se mantém até o final. Então, a resposta de vocês está sendo muito boa. Isso, para a gente, é bastante encorajador, né? Embora a gente já dê aula há muito tempo, é uma resposta que faz com que a gente queira manter esse tipo de atividade e intensificar esse tipo de atividade. E é o que nós pretendemos fazer. Então, eu me despeço de vocês todos, peço para a professora Bianca, que é a nossa anfitriã hoje, para que, então, feche a nossa palestra, já que tudo que tinha que ser dito e muito mais, inclusive, já foi feito. Um grande abraço para todos. É o Diogo que é o anfitrião, hoje não sou eu, não. Ah, Diogo? Então, vamos lá. Eu vou dar só uma palavrinha final, dizer que foi uma alegria muito grande estar aqui. Foi um dia puxado, eu consegui chegar aqui no último minuto nessa sala, mas tem sido quase um vício estar com meus queridos amigos de trabalho, né? Que a gente está isolado, não tem se encontrado, então acho que isso aqui foi excelente. Eu estou realmente muito feliz de ter contato com essa turma. É uma turma que faz perguntas muito inteligentes, perguntas bastante profundas, eu diria, e só tenho pena de não estar vendo as pessoas. Então, eu quero fazer uma proposta. Eu acho que na segunda-feira eu também dou aula, né? Eu acho que eles não vão mais me aguentar. Depois eu vou entrar no Segunda aula de testículo e pênis. Pênis e testículo, Pois é, então eu acho que depois de segunda eu vou dar um tempo aí de uns 15 dias, 3 semanas, mas eu queria, se o pessoal puder, que para os próximos encontros, quando forem fazer as perguntas, que eles abram as câmeras. Pelo menos a gente vai se conhecendo um pouquinho, né? E vai tendo o sabor daquelas aulas que a gente tem em contato com os alunos, que realmente é muito gratificante, né? Realmente eu amo a turma do primeiro ano, eu amo dar aula para essa turma e, como a gente sempre fala, a gente considera eles colegas desde o primeiro minuto, né? E agora colegas da confraria do vinho, né? Provavelmente daqui vão sair alguns querendo experimentar. E é óbvio que ao longo do curso, porque vocês vão embora quando acabar o primeiro ano, mas a gente não precisa se distanciar. Agora, com essa nova modalidade de encontro, a gente pode ir discutindo isso durante todo o curso médico. A gente pode pegar um dia e discutir só vinho do Porto, outro dia só vinho verde, outro dia só vinho da Itália, e por aí vai. E assim a gente vai tendo que estudar, vai aprendendo e vai bebendo, né? Hoje eu vou beber um vinho português, já que eu passei um videozinho da quinta, e assim foi. Eu estou me sentindo muito feliz de estar por aqui com meus colegas de serviço. E obrigado, Marco, pela oportunidade, pelas palavras. Obrigado, Diogo, por estar organizando isso tudo. Obrigado, Bianca. Obrigado, Carla, por estar aí com paciência até agora. Obrigado, Marco, Bia. Eu vi que também o Bruno Félix estava na sala. Eu consegui dar uma rastreada assim, Bruno. Muito feliz de estar vendo você aí e vamos disseminar esses assuntos. Um abraço, bom fim de semana com bons vinhos.